Certo? Então, eventual deslocamento, repito, a obrigação é do INSS, seja para auxílio-doença, seja para reabilitação profissional. Ok? Bom, então, voltemos aqui só para fechar o exemplo. Os direitos, então, seria restabelecimento do auxílio-doença com previsão do processo de reabilitação e, ao final, auxílio-acidente, conforme já lhes disse. E agora sim, lembrei de abrir. É o decreto 3048, deixa eu ver onde é que está. Está aqui o decreto 3048, artigo 104. Só lembrando que eu já lhes falei ontem, vou reiterar. Artigo 104, inciso 3º, que eu mencionei para vocês ontem, só repetindo aqui, que no exemplo que eu estou citando, quando o INSS indica a reabilitação profissional, ao final o INSS deve pagar auxílio acidente. Vide artigo 104, inciso 3º, que diz que o auxílio acidente será devido, vou direto para o inciso 3º, quando verificada a impossibilidade de desempenho da atividade, tá? 104, inciso 3º, impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia médica do INSS. Portanto, seria com fundamento nesse artigo 104, inciso 3º, que vocês buscariam também o auxílio acidente no final do processo do processo de reabilitação profissional, durante o qual ele permaneceu recebendo auxílio doença, tá? E sim, só para fechar esse exemplo e darmos continuidade. Quanto ao processo de reabilitação profissional, nós temos o seguinte. Só para fechar o raciocínio. Reabilitação. Olha só, o que é que diz a lei? Tá? Mais uma vez a lei, nada mais do que a lei. Artigo 89 da Lei 8.213, ao falar da reabilitação profissional. Como eu lhes disse, não deve ser toda e qualquer profissão a qual você vai ser direcionado. Você tem que analisar, inclusive, o mercado de trabalho no qual a pessoa está envolvida. Então você tem que saber qual é a vocação daquela cidade, quais são as profissões que você poderia ser eventualmente habilitado. Tem que ser algo concreto, não utópico. E nesse sentido, vejamos o artigo 89 da 8.213, que diz: a habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado, parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência os meios para a reeducação e readaptação profissional indicados para participar do mercado de trabalho e de contexto em que vive. Então, se alguém mora, por exemplo, no interior aqui de Goiás, uma cidade, digamos, pobre, que só tenha normalmente agricultura para sobreviver, você não tem como treinar essa pessoa para ser um professor de informática ou um digitador, se lá não tem esse mercado de trabalho. E como é que vocês vão aferir isso? Busquem um SINE, Sistema Nacional de Emprego, e verifiquem quais são os ofícios que estão sendo disponibilizados para aquela cidade. Então, a reabilitação profissional só será eficaz se for treinado para algo que a pessoa possa ser aproveitada. Já vi situações, por exemplo, em que a pessoa residia no interior da Bahia, numa cidade altamente, só vivia em razão de uma fábrica praticamente, e ele inclusive trabalhava nessa fábrica, na Nestlé, com peças muito pequenas, começou a apresentar lesão por esforço repetitivo, e não teve mais como continuar nesse ofício. Aí o INSS foi e treinou a pessoa, reabilitou para ser porteiro. Acontece que ele demonstrou que naquela cidade não havia vaga para porteiro. Não havia espaço para porteiro, até mesmo porque não tinha condomínio. Então, numa cidade que não tem condomínio, você vai ser porteiro de quê? Portanto, a reabilitação tem que ser algo concreto, que você possa ser utilizado. Não é qualquer profissão. Então, até é nesses detalhes que vocês vão conseguir lograr isso, nesses pequenos detalhes que fazem toda a diferença e que normalmente o INSS não observa, tá? Portanto, fica a dica aí. Assim, só aproveitando também, já que após o trabalho, eu lhes pergunto, vamos imaginar que essa pessoa fosse reabilitada. Depois que sofre um acidente de trabalho, nós devemos lembrar que a pessoa tem estabilidade no emprego, certo? Se é empregado, sofreu um acidente, depois que ele volta para a empresa, ele não pode ser dispensado no mínimo por 1 ano depois.
certo? A estabilidade prevista na Lei 8.213. Depois de um ano, essa estabilidade se encerra completamente ou ele ainda teria a garantia da manutenção do vínculo por algum outro motivo? E eu lhes digo que nós temos outra estabilidade prevista na Lei de Benefícios também, que é a seguinte. Deixa eu lhes mostrar aqui. Vejamos o que diz a lei. De novo a lei. Concluído o processo de reabilitação, artigo 92, ou reabilitação profissional, e profissional, a Previdência emitirá certificado individual, indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que este exerça outra atividade para a qual se capacitar. Artigo 93. Toda e qualquer empresa, tá, com 100 ou mais empregados, está obrigada a preencher 2% a 5% dos seus cargos, artigo 93 da 8.213, com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência. Ou seja, existe uma cota de pessoas com deficiência que as empresas devem necessariamente observar. E se essa pessoa, que ora estou mencionando, que eventualmente teria sido reabilitada, ela somente pode ser dispensada depois desse um ano, se a empresa contratar outra pessoa em situação similar. Até que isso aconteça, ela também tem uma estabilidade no emprego. Ela não pode ser simplesmente desprezada depois de um ano, se essa pessoa a qual se encontra na condição de reabilitada estiver nessa cota. Isso quem diz é a lei, que diz o seguinte, artigo 93, né, parágrafo 1º. A dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado da Previdência, que é o que a gente está cogitando, ao final do contrato por prazo determinado, por mais de 90 dias, e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado, somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social. Então a gente tem outra estabilidade previdenciária no contrato de trabalho, se essa pessoa estiver dentro da cota dos 2 a 5% correspondentes. Ou seja, a empresa não poderia simplesmente dispensar, e se o fizesse, ela estando dentro daquela cota correspondente, de acordo com o número de funcionários, vocês poderiam ingressar com ação de reintegração por desobediência a esse comando da Lei de Benefícios. Certo? Isso além, como nós já cogitamos também ontem, de você identificando que a pessoa é reabilitada ou que tem alguma espécie de deficiência, vocês já podem se preparar, já podem cogitar de eventual aposentadoria com tempo menor, porque conforme já destacamos, existe desde 2013 para cá, com a edição da Lei Complementar 142 de 2013, a previsão de aposentadorias por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, que pode chegar até 10 anos a menos, tá? De acordo com a gradação da redução, se leve, moderada ou grave. E existe também, desde 2013, embora muito pouco explorada ainda, a aposentadoria da pessoa, aliás, a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, na qual não interessa o nível de deficiência, a pessoa sempre terá direito a se aposentar com 5 anos a menos por idade. Então, se a aposentadoria ocorreria aos 65 anos para um homem, se ele tiver algum tipo de deficiência, essa aposentadoria ocorrerá aos 60. Se for uma mulher, ao invés de 60 anos de idade, ela alcançará essa aposentadoria aos 55 anos, com uma única exigência. E certamente isso vocês verão quando estiverem falando dos benefícios. Na aposentadoria da pessoa com deficiência, você tem que ter pelo menos 15 anos na condição de pessoa com deficiência. Tá? Além da carência de 180 meses, 15 anos, esses 15 anos também devem ser na condição de pessoa com deficiência. Ok? Bom, entendido aqui o nosso exemplo, então, alguma dúvida sobre essa questão? Estão sabendo tudo? Estão aptos a responder a prova já? Que a gente vai fazer? Bom, então voltemos à sequência. Estou brincando, vai ter prova não, tá? Hoje não. Bom, então voltemos aqui onde paramos ontem. A gente trouxe esse material de apoio e vamos relembrar. Inclusive, paramos ontem falando do período de graça, né?
Falei para vocês que há uma lição de hermenêutica, que é bom estudar também, que diz onde a lei não restringe, não cabe ao intérprete restringir, né? Falei isso para vocês quando eu disse que, de acordo com a lei, enquanto em gozo de benefício, você mantém a qualidade segurada. E a lei não disse qual seria ou quais seriam os benefícios, não excluiu nenhum. Por essa razão é que a IN, no artigo 137, dispôs que para manter a qualidade segurada serviria inclusive o auxílio acidente, porque a lei não restringiu, né? Tá? Lembram-se disso? Pois bem, vou lhes fazer outra pergunta. A questão bem interessante, eu acho. Se você está recebendo um auxílio-doença por concessão judicial, então você entrou na justiça, conseguiu o auxílio-doença que o INSS negou. Só que você ganhou na primeira instância o auxílio-doença, ganhou nos juizados especiais federais, tranquilo. O INSS recorreu para a turma recursal. Tá? Na turma recursal foi mantida a sentença de procedência. Dentre as hipóteses que o INSS teria para recorrer, aquela que a gente comentou ontem, qual seria? Da turma recursal você poderia ir para onde? Ou INSS? Ou foi hoje? Não lembro mais. Para a TNU, né? Para a Turma Nacional de Uniformização. Imaginemos que lá na Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, o INSS lograsse êxito e cessasse o benefício. Isso levou alguns anos. Vamos imaginar 5 anos, sendo otimista. Se bem que não. Aqui é rápido a Justiça Federal? É celery? É. Então vamos baixar para 3 anos. Vamos mais de 3 anos o processo se encerrou. Tá? Chegou até a Turma Nacional de Uniformização, então foi cessado o benefício. E aí eu lhes pergunto, vamos colocar datas até, para vocês vislumbrarem melhor. Nesse caso, não. Precisaria devolver? Não, por quê? Vamos pegar esse exemplo. Teria que devolver se chegou na Turma Nacional e foi indeferido o benefício? Cumprindo a lei? Vamos mudar então o exemplo. Chegou na turma recursal e foi reformado. Muda? Também era lei. Também era uma decisão judicial. Por que que muda? Já lhes afirmo. Por que que mudaria a conclusão quanto à devolução? Aliás, tem que devolver ou não? Segundo o STJ, sim. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o que você recebe a título de tutela antecipada, tutela provisória, como você sabia, especialmente se você estava assistido por advogado, aí sobrou para vocês, o advogado sabia e orientou você a não comer durante aquele intervalo. Então, enquanto você estava recebendo auxílio-doença, você não poderia se alimentar com aqueles valores, porque você sabia que poderia ser revertido. Então, o STJ entende que valores recebidos a título de tutela antecipada, tutela provisória hoje, são sim repetíveis. Você é obrigado a devolver. E o INSS está assim fazendo, tá? Acontece que o STJ abriu uma exceção. Ele disse, olha, se tiver pelo menos uma decisão colegiada confirmando o direito, então já não seria tão precário. Por isso a diferença da situação que eu cogitei. Se você tivesse a decisão favorável da turma recursal, não precisaria devolver. Se chegou na TNU, só na TNU é que foi reformado, então você não precisaria devolver. Mas se foi reformado na turma recursal, portanto, sem decisão colegiada, aí sim você tem que devolver tudo que você recebeu. Certo? Nós temos essa discussão aí, mas o STJ já decidiu em sede de recurso repetitivo. A esperança é que o Supremo eventualmente reconheça a competência para analisar o que ele já disse que não era o caso. Mas, por enquanto, a orientação é essa. Tá? O INSS pode cobrar sim o que foi pago e eventualmente revertido se não houve pelo menos uma decisão colegiada. Certo? Infelizmente. Bom, mas voltemos ao caso. Chegou na turma nacional. Imaginemos que a situação fosse a seguinte, tá? Vamos botar aqui o José recebeu auxílio doença por 3 anos em decorrência judicial. Vou já botar no quadro aí também. Ah, perdão. Obrigado. Por
3 anos. De janeiro de 2014 a... Não está funcionando, tem que ser por aqui. A janeiro... Vou botar janeiro a janeiro para facilitar, tá? Mas 2017. Quando então foi cessado seu benefício ante a reforma da sentença? Que dia é hoje? Hoje é sábado, né? Então vamos fazer o seguinte. Hoje não. Hoje é 17, né? Então, antes de ontem, dia 15. Vou já explicar por que o dia 15. Se é que vocês já não entenderam. Dia 15 de março de 2018, sofreu um acidente e hoje faleceu. Cadê a interrogação aqui? Bom, então a pergunta é... Deixa eu localizar que o teclado... Achei aqui. Caramba, que negócio difícil. Bom, entendam que tem uma interrogação aí, tá? Façam de conta. Que eu tô apanhando aqui nesse negócio. Não consigo botar. Mas não vou desistir. Sou brasileiro. Não é Ctrl, não é Alt, não é Shift. Vou botar o ponto de interrogação aqui. Bom, mas vocês entenderam, né? Interroga-se. Pronto. Mais fácil, né? Vocês entenderam, né? Então, dá para vocês lerem aí? Tá pequena a letra? Vou aumentar aqui um pouco. Então vamos rever o que eu lhes disse ontem e vamos aprofundar um pouco mais hoje. Então olha só, José recebeu o auxílio-doença por 3 anos em decorrência de decisão judicial, de janeiro de 2014 a janeiro de 2017, quando então foi cessado seu benefício ante a reforma da sentença. Não mais contribuiu, tá? Não mais contribuiu. Dia 15 de março agora, antes de ontem, sofreu um acidente, mas demorou um pouco para falecer, 2 dias, faleceu hoje. Maria, sua esposa, com quem vivia há apenas 1 ano, terá direito a receber pensão por morte? E a questão é, vamos aqui tirar várias lições. Veja só, se a decisão foi cassada, tá? Existe inclusive, como eu acabei de cogitar, a possibilidade de você devolver o que recebeu a título de auxílio-doença. Segundo o STJ, tá? A Turma Nacional de Informação, inclusive, tinha uma súmula dizendo que não precisava devolver, afinal, você se alimentou. Verbo alimentar não se tem como devolver. Além do que, era uma decisão judicial. A justiça, se você não puder confiar na decisão da justiça, como então você vai proceder? Se o erro fosse administrativo, olha só que absurdo. Se o erro fosse do INSS, se o INSS tivesse concedido, depois tivesse dito, olha, eu errei, na verdade não era para essa pessoa ter recebido. Nós temos uma súmula da Advocacia Geral da União, súmula 34, que diz que quando o erro é da administração, não precisa devolver nada. É dizer, um servidor erra, você não tem que devolver. Se o juiz erra, entre aspas, você é obrigado a devolver? Então qual é a lógica? Mas, enfim, é o que nós temos por enquanto. Não estou querendo dizer que a gente deva aceitar. Vamos continuar nisso surgindo. O juiz também, justamente, perfeito. Boa ideia, tá aí. O juiz também é servidor, então dá para a gente encaixar também nisso. Não tinha feito essa relação, obrigado, vou reforçar agora. O juiz também é servidor,
Então, o erro do servidor, por que não? Um servidor altamente qualificado ainda, tá? É servidor, beleza. Então, veja só. Mas, enfim, ele teria que devolver. Então, olha só que situação interessante. Então, tem que devolver, tudo bem. Contudo, o que nós podemos dizer a título de período de graça? Período de graça, lembremos, que eu falei para vocês ontem e reitero. Período de graça é o intervalo que você, sem contribuir, continua segurado à Previdência Social. Nós mencionamos ontem, artigo 15 da lei assevera, enquanto em gozo de benefício, você mantém a qualidade de segurado. Nós vimos ontem que a instrução normativa, em conformidade com o decreto 3048, diz que depois que cessa o benefício por incapacidade, você tem 12 meses de período de graça. Eu falei para vocês ontem também que dentro desse conceito de benefício por incapacidade eram dois que a gente deveria considerar. Quais eram? Dentro desse conceito, benefício por incapacidade citado na IN, que benefício a gente considera para tal fim? Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Então, sabendo disso tudo, eu lhes pergunto, ele recebeu, durante esse intervalo, o auxílio-doença que depois foi revertido. Enquanto ele recebeu o auxílio-doença, ele manteve a qualidade de segurado? A lei fez distinção quanto à origem, se era judicial ou não? A lei disse, olha, se for cassado não vale. Portanto, onde a lei não restringe, não cabe ao intérprete restringir. E essa foi a orientação da Turma Nacional de Uniformização. Nós temos um precedente dizendo que, indiferentemente a ser judicial ou administrativo, não importando também se depois foi cessado, enquanto você esteve recebendo auxílio-doença, por exemplo, você mantém a qualidade de segurado. É uma decisão altamente justa, coerente, tá? E aí a gente também é obrigado a elogiar, não só a criticar. Então, certamente a decisão, no meu entender, é bastante coerente. Ok? Entendido até aqui? Então, prossigamos. Ele recebeu até janeiro de 2017, não mais contribuiu. Ele só pagou, imaginemos, pagou só um ano, tá? Pagou um ano somente, tá? Pagou um ano tão somente. Parou de contribuir depois que começou a receber auxílio-doença, tá? Então pagou um ano, recebeu auxílio-doença, teve o benefício cessado, ele achou que era injusta a cessação, de qualquer maneira não pôde mais voltar a contribuir. E aí lhes pergunto, agora, antes de ontem, ele sofreu um acidente e hoje veio a óbito. Deixará pensão por morte? Não? Por quê? Sim, bem lembrado. Porém, quando for origem acidente, não precisa desses 2 anos de convivência, tá? E nem dos 18 meses de recolhimento. É uma exceção. Mas resta saber, ele ainda era segurado quando veio a óbito? Até quando foi a qualidade dele segurado? Eu falei para vocês que eram 12 meses mais 45 dias. Bom, o período de graça começa. Até janeiro ele recebeu o auxílio doença. A gente começa a contar o período de graça do próprio mês de janeiro, não? Não, a gente começa a contar do mês seguinte. Seja por contribuição, seja por benefício, a gente começa no mês seguinte. Então vejamos: fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então, 12 meses. Então, até janeiro, a gente vale dos 12 meses. Mas eu lhes disse que, além disso, ainda haveria um prazo de 45 dias, ou mais exatamente, o prazo para pagar a competência é o seguinte. Até janeiro, ele estava pelos 12 meses. Qual é o mês seguinte? Fevereiro. E até quando o contribuinte individual, que é utilizado como referência, tem para pagar o mês de fevereiro? 15 de março. Portanto, a gente sempre deve somar a esses 12 meses, 24 ou 36, 15 dias, 45 dias a mais um mês e meio. Portanto, no dia 15 de março ele ainda era segurado. Mas ele morreu hoje, dia 17. Entretanto, conforme eu lhes disse ontem, na verdade temos que saber quando é que iniciou a incapacidade, o fato gerador do benefício que ele poderia receber. Então, embora tendo falecido hoje, dia 17, quando não era mais segurado, mas sabendo que a incapacidade dele surgiu enquanto ele ainda estava na qualidade de segurado, isso é o que interessa. Portanto, sim, teria direito à pensão por morte,
Porque, embora tendo falecido hoje, quando não era mais segurado, a incapacidade dele surgiu dentro do período de graça. Conforme nós destacamos ontem, artigo 138, parágrafo 3º da IN 77, assegura essa previsão. O que interessa é o início da incapacidade. Se o início da incapacidade surgiu dentro do período de graça, não importa se somente for requerido depois, o benefício será devido sem sombra de dúvidas. Inclusive, nós também temos uma súmula da Advocacia Geral da União que traz essa mesma linha de raciocínio. A pessoa que deixou de contribuir porque estava incapaz e perdeu a qualidade de segurado, perdeu o que eu falo, ultrapassou o período de graça. Essa perda é desprezada. Tá? Súmula 26 da Advocacia Geral da União. Aí vocês poderiam arguir ainda, bom, mas ele não estava em gozo de benefício, ele não chegou a pedir. Isso é óbice? Mas ele tinha direito. E para confirmar isso, é sempre bom a gente trazer algo para demonstrar. E eu lhes trago uma decisão que também já foi enviado para vocês, está disponibilizado. Olha só essa decisão que eu localizei. Ah, já está ali, né? Deixa eu ver de onde é. Agora, de outubro de 2017, lá do TRF da 4ª Região, lá do sul do país. Lá é melhor, mas assim, é porque lá eles debatem muito isso, tá? Mas é só o resto a gente trazer para cá. E aí cabe a vocês. Tá? Porque, enfim, como nós sabemos, quem faz a jurisprudência são vocês, advogados, não é a justiça em si, não. A justiça não age de ofício, né? Então, olha só, previdenciário, processual civil, alteração da causa de pedido, não configuração, pensão por morte, dependência econômica da esposa e do filho menor presumida, qualidade segurada de cujos demonstrada, direito a benefício por incapacidade, tá? Então, rapidamente vejamos aqui qual foi o históricozinho que rolou, chegou a essa conclusão. Aqui também a gente conta muito com boa vontade dos magistrados. Embora não requerida explicitamente na inicial, a análise da manutenção da qualidade de segurado, embora não requerida explicitamente na inicial a análise da manutenção, o pedido de pensão por morte requer a referida análise. Porque, como regra, na data do óbito, vocês têm que estar na qualidade de segurado. Você só vai ter direito a eventual benefício, pensão por morte, os dependentes, mesmo não estando na data do óbito na condição de segurado, se antes disso você tivesse completado os requisitos para algum benefício. Tá? A súmula 416 do STJ traz essa orientação, embora, no meu entender, equivocado quanto a limitar a aposentadoria. Na verdade, não precisaria ser aposentadoria, enfim, em sim qualquer benefício previdenciário. Porque enquanto você está em gozo de benefício, e não só aposentadoria, qualquer deles, inclusive auxílio acidente, você mantém a qualidade de segurado. Então vejamos. Assim não há falar em alteração da causa de pedir. Ademais, tendo a autarquia a oportunidade de se manifestar quanto ao pedido de perícia e ao laudo pericial, não há razão para anular a instrução processual ou a sentença. Aliás, só um parêntese aqui, vou abrir, tá? A questão é o seguinte. Bom, a pessoa faleceu, como é que você vai fazer perícia? Para saber quando é que iniciou a incapacidade. Prontuários, guias de internação, a chamada perícia indireta, tá? O próprio INSS traz essa previsão na sua instrução normativa. Deixa eu mostrar para vocês, só para aprofundar o debate aqui. Mais uma vez a IN, tá? Então, olha só, era o artigo, salvo engano, 338, deixa eu ver se ainda é. Instrução normativa 77 de 2015. Instrução normativa, vamos procurar prontuário. Pronto, não apareceu nada. Deixa eu ver se está completo aqui. Não, tem que entrar na internet mesmo.
377, tá? Artigo 377 da IN 77 de 2015. Caberá pensão aos dependentes, mesmo que o óbito tenha ocorrido após a perda da qualidade de segurado, ou seja, a pessoa quando faleceu não era mais segurada, desde que, vamos direto para o inciso segundo aqui, tá? Fique reconhecido o direito, dentro do período de graça, aposentadoria por invalidez, a qual deverá ser verificada por meio de parecer médico, parecer do INSS, e aqui seria indireto, porque a pessoa já faleceu, em atestados ou relatórios médicos, exames complementares, prontuários ou outros documentos equivalentes referentes ao ex-segurado, que confirmem a existência de incapacidade permanente até a data do óbito. Eu só faço uma crítica que, na verdade, não precisaria ser incapacidade permanente. Poderia ser temporária também. Poderia ser só redução da capacidade. O auxílio-acidente garantiria. Sim, tá? Portanto, não precisaria esse rigor todo. Mas, de qualquer maneira, sendo o caso, você já poderia se valer da própria instrução normativa do INSS que traz essa ressalva. Tá? Mas voltemos lá.